Um novo teaser foi divulgado com várias cenas novas de Star Wars Episódio 9, revelando um trecho bombástico do filme que mostra uma Rey com um sabre de luz vermelho e usando roupas pretas, como se ela tivesse se tornado uma usuária do lado sombrio da Força. É uma novidade bombástica, mas calma aí, porque eu acho que isso não quer dizer que ela vai pro lado sombrio. E agora eu vou te explicar o porquê, então vamos lá. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. E se quiser me seguir no Instagram, também fica à vontade, porque eu tô sempre falando sobre cultura pop por lá. Mas enfim, vamos falar sobre o teaser. Então, o teaser mostra várias cenas de Star Wars Episódio 9, até que num certo ponto dele, a gente tem uma fala do Imperador Palpatine com a respiração do Darth Vader ao fundo. E na sequência, a gente tem uma cena da Rey com roupas pretas e um sabre de luz duplo vermelho, que são elementos visuais característicos dos usuários do lado sombrio da Força. Mas o lance é que eu não acho que essa cena realmente prova que a Rey vai de fato pro lado sombrio. Primeiro porque eu acho que a personalidade dela não segue muito esse feitio de conflito. Lá no episódio 8, ela já se recusou a se juntar ao Kylo, porque a Rey parecia até bem claro na cabeça dela que ela não deveria ir pro lado sombrio, porque ele torna as pessoas egoístas e ruins. Eu acho que aquele momento foi o grande teste da Rey frente ao lado sombrio da Força. O Kylo é a pessoa que tem a trajetória mais parecida com a da Rey. Eles têm uma conexão e um laço realmente muito forte. Então foi uma escolha difícil pra Rey negar o chamado do Kylo e se declarar inimiga dele. Por isso que ela tá com aquela cara de choro naquele momento, porque aquela escolha ali é muito difícil, mas mesmo assim ela resiste. We can rule together and bring a new order to the galaxy. Don't do this, man. Então, se a Rey se negou a se juntar ao Kylo, que tem essa conexão realmente muito direta com ela, é porque, na minha opinião, a Rey, acima de tudo, não iria pro lado sombrio por espontânea vontade. Talvez ela tenha um lapso de raiva ali parecido com o que o Luke teve no final do episódio 6, mas pra realmente se vestir de preto, ter um sabre vermelho, sabe? Se declarar realmente uma usuária do lado sombrio, eu acho que isso não faz muito a linha da Rey. Então, o que explicaria essa cena dela com o sabre vermelho? Vamos lá, que eu tenho algumas teorias. Isso aí pode ser uma visão da Força. Lembra que no episódio 5, o Luke entrou naquela caverna de Dagobah e encontrou uma visão do Darth Vader lá dentro. E no final, ele acabou vendo o próprio rosto dele dentro do capacete quebrado do Vader. Então aquilo mostra que a Força pode causar visões de possibilidades, de coisas abstratas que não são de fato a realidade. Aquela cena ali mostra o Luke enfrentando uma versão sombria dele mesmo, por isso que ele tá dentro do capacete do Vader. Então quem sabe a Rey vai enfrentar a versão sombria dela mesma numa visão. É basicamente a mesma coisa, a mesma situação. O Yoda também enfrentou um tipo de Yoda do lado sombrio da Força lá em Clone Wars. Meu lado sombrio, você rejeitá-lo, eu vou. Então esse conceito do Jedi lutando contra uma versão sombria dele mesmo é um conflito muito tradicional de Star Wars. E a própria Rey teve uma visão lá no episódio 7 de coisas que envolviam o passado e o futuro, e até de coisas que nem aconteceram exatamente da forma como apareceram na visão. E outra coisa interessante, lembra aí que no episódio 8 o Kylo disse pra Rey que ele teve uma visão da Rey em que ela ia para o lado sombrio. Essa visão pode ter sido da batalha da Sala do Trono do Snoke, ou quem sabe seja uma visão desse tipo, com aquela Dark Rey que a gente viu agora, porque afinal é a Rey indo para o lado sombrio ali. E um detalhe bem interessante que aparece nessa cena nova da Dark Rey é que ela aparece usando um sabre instável, que tem essa lâmina meio trepidante, que é bem incomum no universo de Star Wars. Então isso me faz pensar que essa visão pode ser meio que uma versão da Rey copiando o Kylo Ren, entende? Como se fosse uma representação de como a Rey seria se ela tivesse se juntado ao Kylo, ou até assumido o lugar dele mesmo. A roupa toda preta é muito parecida com a do Kylo, com a capa e aquela faixa na cintura, e até o sabre com a lâmina instável é exatamente igual ao do Kylo.
Kylo. O Kylo só tem esse cristal instável porque ele alterou o sabre que ele usava quando era Jedi e transformou no sabre vermelho que ele usa na nova trilogia. E nesse processo de transformação, o cristal acabou sendo quebrado, meio que por acidente. Então isso é uma coisa rara de acontecer, foi algo ocasional, por isso que a gente só vê um sabre instável nos filmes, só o do Kylo. Então é muito improvável que a Rey tenha realmente 2 cristais instáveis, exatamente iguais aos do Kylo, só por uma questão de coincidência desse acidente ter acontecido mais uma vez, entendeu? Se esse sabre da Rey é dobrável, significa que ele tem 2 cristais, porque cada parte do sabre consegue projetar uma lâmina separadamente. E se as lâminas dos sabres são instáveis, significa que os cristais foram quebrados naquele mesmo processo do Kylo Ren, de você pegar um sabre azul e transformar num vermelho com a força. Só que a Rey nem deve ter acesso a 2 cristais azuis, porque ela só tem o sabre do Anakin, que só tem um único cristal, entendeu? Então, se a gente entrar nos pormenores, é bem difícil que esse sabre exista, porque a própria construção dele parece muito improvável. A chance disso acontecer é pequena, então eu acho que aquilo ali é só uma representação de uma Rey versão Kylo. E o sabre que ela tá usando também não é um modelo novo, tá? Ele já apareceu em Clone Wars e Star Wars Rebels. Então não é como se fosse uma novidade desperdiçada por ser uma visão, porque o sabre na verdade não é novidade. E outro ponto é que se a Rey fosse de verdade pro lado sombrio, isso seria um ponto muito grande do filme, muito importante pra história. Seria realmente a maior virada da nova trilogia inteira, seria a maior surpresa. Então eu acho que essa cena não seria revelada assim num trailer, entregue de bandeja dessa forma, sabe? Isso seria o grande segredo do filme. Os trailers de Star Wars costumam enganar muito. Lembra que o trailer do episódio 7 mostrou o Finn usando o sabre de luz, só que no final ele acabou não sendo o Jedi do filme. E teve um comercial lá do episódio 8 que mostrou a Rey usando o sabre de luz do Kylo, sendo que no final ela não se junta definitivamente a ele, realmente fazendo a cena ser outra enganação. Então eu acho que eles sempre tentam dar uma instigada pra gente com cenas do trailer que realmente não são o que parecem ser à primeira vista. E pra quem acha que uma visão é muito pouco pra um personagem com um potencial tão grande quanto uma Dark Rey, olha, o tanto que isso aí vai vender de boneco, camiseta, sabre de luz de brinquedo, não tá escrito no gibi, é muita coisa. Então por mais que isso seja, sei lá, uma visão de 3 segundos no filme, isso aí vai render dinheiro, viu? Ah, vai vender boneco esse negócio. Vou abrir espaço aqui pro bonequinho dela, e aí ela fica bem aqui no meio, ó. Aí, tá aqui só esperando a Dark Rey, ó. Mas enfim, eu ainda acho que existe outra possibilidade de explicar essa cena, que é o fato da Rey ser possivelmente controlada pelo Imperador Palpatine. Olha só por quê. Nesse mesmo trailer que divulgou essa cena, a gente vê um trecho de uma luta entre o Kylo Ren e a Rey, no que parece ser as ruínas da Estrela da Morte. Como eu já falei nos meus outros vídeos sobre o episódio 9, tá? Vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição do vídeo. Eu já tô falando que vai ter uma luta na Estrela da Morte há muito tempo. Olha só, você tem um monte de estruturas metálicas no meio de um oceano, e foi exatamente isso que apareceu no primeiro teaser do episódio 9. As ruínas da Estrela da Morte no meio do que parece ser um mar, um oceano. Então a Rey e o Kylo provavelmente estão lutando aí dentro. Dá pra ver inclusive uma bateria antiaérea aqui no canto da cena, que tem o design muito parecido com o das baterias lá da Estrela da Morte. Realmente parece ser o mesmo lugar, né? Porque é a mesma arma. Então, enfim, tem tudo pra ser a Estrela da Morte aí. E por que isso é importante? A gente tem que lembrar que o Palpatine foi morto na Estrela da Morte. E isso cria a possibilidade, meio que do fantasma dele tá assombrando essas ruínas. Porque isso já aconteceu em Star Wars. O Darth Bane era um Sith que assombrava em forma de fantasma a tumba dele. O que mostra que os Sith podem ter essa forma de assombração da força ligada a algum lugar ou objeto. E também existem possessões no universo de Star Wars. As Night Sisters, por exemplo, conseguem possuir pessoas e controlar seus corpos com a mágica do lado sombrio da força, como foi feito com o Kanan e a Sabine em Star Wars Rebels, que foram possuídos e controlados. E como o Palpatine era muito poderoso no lado
sombrio da força, vai que ele consegue usar esse mesmo poder. Então, resumindo, a Rey vai lá para a Estrela da Morte, aonde o Palpatine foi morto. E aí pode ser que o fantasma do Palpatine esteja por lá, e assim ele tenha contato com a Rey e consiga fazer algum tipo de possessão no corpo dela, controlando a menina. E assim ele transformaria a Rey nessa Rey sombria que a gente viu nessa cena. Enfim, é isso que eu penso, e eu queria dizer que eu acho muito legal ver a Rey usando um bastão. Foi uma das primeiras coisas que eu falei sobre o episódio 9, antes de sair nome, teaser, antes de tudo isso eu falei que a Rey poderia aparecer com um bastão no filme, porque realmente é muito a cara dela, né? É a arma que ela escolheu usar há muito tempo. E por mais que aquilo seja uma visão, quem sabe ela inspire a Rey a criar um sabre bastão. Lá vou eu de novo comprar mais bonequinhos de Star Wars, porque assim que sair uma Dark Rey eu vou querer colocar aqui na estante. E digam aí o que vocês acham dessa Dark Rey. Tem muita gente achando que vai ser um clone, né? Eu sinceramente acho que não. Acho que a gente não se importaria tanto com um clone que a gente ainda não viu no final da trilogia, entendeu? Acho que a gente se importaria mais com aquilo se fosse algo realmente ligado à Rey que a gente já conhece. Mas enfim, digam aí o que vocês esperam da Dark Rey e de Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele like, um gostei, eu agradeço muito porque me ajuda demais. Se vocês quiserem compartilhar com seus amigos também, me ajuda pra caramba. E vocês ainda podem bater um papo sobre Star Wars. E quem é novo aqui, eu convido a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo. E me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando coisas sobre Star Wars e cultura pop, beleza? Então é isso aí, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!